boa tarde. Hoje eu vou apresentar para vocês o Sigmund Cidades, o Sistema Integrado de Gestão Urbana Municipal. Ele nasceu para resolver um grande problema que nós tínhamos aqui no município. Esse problema era processos de fiscalização e processos de execução feitos de forma manual e utilização de papel, e sem um módulo de zeladoria que nos ajudasse a fazer toda a parte de gestão urbana municipal. Com esses dois problemas e, ao mesmo tempo, essa nova necessidade, surgiu o Sigmund Cidades, e é o que eu vou apresentar agora para vocês. Então, a gente desenvolveu uma plataforma que ela centraliza pedidos de fiscalização, ela tem integrações com sistemas legados do município, ela usa inteligência artificial para fazer uma triagem inteligente das demandas, e ela traz mais agilidade e rastreabilidade para o município. Essa solução ela está dividida em três grandes módulos: o módulo de fiscalização, o módulo de zeladoria e o módulo de execução. O que a gente traz de benefícios com isso? A gente traz um processo totalmente que eram manuais descentralizados, a gente começa a centralizar isso, trazendo para uns processos automatizados, a gente atende ao plano de transformação digital dos municípios, das prefeituras, a gente traz mais transparência, diminui o retrabalho, a gente melhora a comunicação com o cidadão e a gente otimiza e melhora a atuação das secretarias com relação à utilização das soluções. Falando um pouquinho para vocês do módulo de fiscalização, tá, que nós temos aqui. Ele foi feito, né, pensando em trazer toda essa parte de inovação e de gestão para dentro do município. Por quê? Né? Se a gente começar aqui, antes a fiscalização no município, ela era feita assim, né? Então, um bloquinho de papel, onde a pessoa, o fiscal saía na rua e ali com seu bloquinho de papel e anotava toda a parte de fiscalização, depois ele retornava ao município, ele tinha que preparar todo esse papel, preparar toda essa documentação, acessar diversos sistemas diferentes do município, alimentar esses sistemas, salvar esse papel, enfim, gente, era um negócio de louco aqui, né? Se a gente olhar um estoque grande ali, né? Um arquivo morto grande para armazenamento de papel que não pode ser descartado, porque isso é evidência de um processo de fiscalização ou de uma multa, muito retrabalho, muita coisa difícil para fazer. E aí a gente trouxe esse módulo de fiscalização de uma outra forma para a gente agilizar todo esse trabalho do fiscal. Então, hoje a fiscalização é feita diretamente na rua pelo fiscal. A gente desenvolveu uma solução que, através de um tablet e uma impressora, a gente faz a integração com os sistemas legados do município, para que ele tenha todas as informações que ele precisa, e no momento da fiscalização, em questão de 10, 15 minutos, o fiscal ele consegue realizar a fiscalização, pegar a assinatura da pessoa que ele precisa, imprimir e entregar essa fiscalização na mão dessa pessoa. Então, se a gente olhar ali, que antes ele tinha que se deslocar da prefeitura até o local onde ele ia fiscalizar, depois voltar ao município, depois ele tinha que pegar, preencher toda essa papelada, acessar diversos sistemas, fazer vários processos manuais, para depois a pessoa ser fiscalizada, e que isso demoraria horas, ele resolve isso em 15 minutos. Então, a gente trouxe uma velocidade e uma agilidade muito grande para esse módulo de fiscalização. Segundo módulo que nós temos aqui é um módulo de zeladoria. É um módulo completamente inteligente que, através de sensores que a gente coloca em veículos e câmeras, né, e utilizando inteligência artificial com visão computacional, a gente consegue monitorar a malha completa, malha de via completa da cidade, identificar buracos, identificar entulhos, identificar placas de sinalização, enfim, diversas coisas ali, tá? Como que funciona isso? Então, nós temos hoje 35 carros, sendo 5 do município e 30 de frota própria, que são veículos de aplicativos. Nesses carros, eles estão equipados com câmeras e com sensores na suspensão. Nem todos os carros têm as câmeras, né? São 17 carros têm câmeras e 35 carros têm do sensor de vibração para ver a quantidade das vias da cidade. Tá? Como que funciona? A câmera está rodando e ela está identificando placas de sinalização, postes, a sinalização vertical, poste de iluminação, ela consegue identificar sinaleiros, placas de sinalização de novo, enfim, durante o tempo que o carro está andando pela cidade, todos esses elementos são identificados e são mapeados e georreferenciados no momento que ele está identificando ali, né? E ele vai pegando e vai identificando esses carros e esses elementos ali. O que a gente já teve de resultado com essa solução hoje, do módulo da zeladoria, né? A gente já rodou mais de 1 milhão de quilômetros dentro de Curitiba, a solução está aqui desde 2022. Então, a gente já rodou a cidade de Curitiba várias e várias vezes e a gente tem bem mapeado
qual é a qualidade dos asfaltos. A gente já abriu mais de 150 mil, identificando mais de 150 mil defeitos entre buracos e tudo mais, que foram reportados e de alguma forma de alguma forma não, e eles foram corrigidos, foram feita a manutenção que deveria, né? A gente identificou mais de 403 mil ativos, aqui entre postes de sinalização, lombadas, semáforos, enfim, uma infinidade de elementos que a gente consegue detectar. Tá? Aqui, só passar rapidinho para vocês, aqui é um dashboardzinho, né, de todas essas informações, isso vem para um dashboard, onde o gestor público, ele consegue daí estar vindo aqui, estar fazendo sobreposições de imagens, ele consegue ver a qualidade das vias, ele consegue saber se a via está boa, está ruim ou está péssima, onde que tem um buraco, onde que tem uma informação, tudo isso georreferenciado com um mapa da cidade. Então, o gestor público, ele tem nesse painel todas essas informações, né, de forma muito rápida para ele ali, e ele consegue tomar uma ação, uma decisão muito rápida do que ele tem que fazer. Tá? O que que a gente tem de tecnologia presente nesse modo que eu comentei? A gente tem a qualidade de pavimento, a gente tem sinalização, a gente tem drenagem, a gente tem a detecção de defeitos, a gente vê a questão de arborizações, de postes, então, né? E o que que a gente já vem trabalhando, a gente consegue entregar mais? A quantidade de entulhos, identificar se tem entulhos em calçadas ou não que podem estar tapando um bueiro, qualidade de iluminação pública, se tem uma lâmpada queimada ou um sensor com defeito, prédios públicos que tenham sido invadidos ou que, né, hoje a gente tem vários prédios públicos que eles não estão mais em utilização e são ações de vândalos para pichação, muito mesmo até para invasões, a gente consegue identificar isso para avisar antes, para se tomar uma ação antes do que tenha uma invasão, qualidade de calçadas, até por questões de pessoas de idade ou cadeirantes ou pessoas com uma certa deficiência, né, para se locomover, a gente consegue identificar, saber para que aquilo seja corrigido de forma automática, e isso tudo aqui é feito, identificado e é aberto todos esses chamados de forma automática para a equipe de manutenção do município para que ela faça a execução. E aonde eles recebem isso? Eles recebem isso no módulo de execução, tá? Então, aqui no módulo de execução é onde o gestor público ele vai receber todas essas demandas de tapa-buraco, de pavimentações, de entulhos, de calçadas e de tudo mais, ele vai trazer para esse módulo, vai olhar e ele vai começar a dizer quem é a empresa que vai trabalhar, quem que vai executar e quem que vai fazer. Só que aqui a gente tinha um outro problema, o mesmo da fiscalização, processos manuais, fichas de papel, onde as empresas prestadoras de serviço ou funcionários da prefeitura saíam com as fichas de papel, executavam seu trabalho, preenchiam toda essa ficha de papel, entregavam na prefeitura, alguém tinha que digitalizar no sistema e depois isso ia para um arquivo morto, e aí também não pode ser descartado e também vira uma loucurada isso aqui, né? Então a gente tinha perda de informação, falta de confiabilidade daquela informação que está sendo inserida, não tinha auditabilidade, não tinha absolutamente nada. Então a gente trouxe um módulo de execução onde o gestor agora ele tem um painel dele, onde ele fala qual é a execução e para qual empresa vai ser feita aquela execução. Essa execução ela vai num aplicativo que a empresa tem acesso. Nesse aplicativo a empresa vai ver exatamente o que ela tem que fazer, ela vai ver aonde ela tem que fazer aquele serviço, tudo georreferenciado. Aquela ficha de campo que eu mostrei para vocês, ele vai preencher aqui por dentro do sistema e ele vai devolver todas essas informações para o gestor público. O gestor público agora, quando ele recebe isso, ele já tem exatamente o serviço que ele falou para ser executado, ele consegue dizer se a empresa executou onde deveria ter feito, porque é já referenciado. A empresa não fez, ele já descarta e não paga. A empresa fez, a empresa tem que tirar foto da execução do serviço. Ele consegue ver essas fotos. Então, ele já tem uma forma dele auditar o serviço que foi feito e de fiscalizar o serviço que foi feito. Então, ele sabe que a empresa fez onde deveria fazer, fez o serviço que deveria fazer, e quando vem a ficha de campo e pelo serviço que a empresa fez e pelas fotos, o próprio gestor público já consegue dizer se aquela ficha de campo, aquela quantidade de material e de horas e de tudo que a empresa falou que gastou, se realmente ela gastou. Então, isso a gente otimiza, dá maior velocidade, maior celeridade para as coisas e começa a provocar mecanismos de auditoria, tá? Porque a empresa é auditada, você consegue auditar todo o processo, melhorar e garantir que aquilo foi feito, dar aquela segurança ao gestor público no momento de fazer o pagamento da empresa, tá? E isso tudo, gente, a gente fez, a gente busca fazendo o quê? Buscando, assim, um alinhamento com as prioridades do município. A gente está olhando tecnologias que são acessíveis, que podem ser implementadas no município, que não são tecnologias caras, não são fábulas de dinheiro que se gasta, né? E a gente traz o maior resultado, não só para o cidadão, quanto para o gestor público.
porque é um resultado onde a gente vê lá na ponta, o serviço é executado com mais rapidez, menos retrabalho, com otimização dos recursos públicos. Isso tudo utilizando-se tecnologia, utilizando-se inteligência e utilizando-se a inovação. É olhar para a manutenção urbana de uma forma diferente. Município que não olhar para a manutenção urbana com esse olhar de tecnologia, de colocar ferramentas e de agregar coisas, são municípios que vão continuar na época analógica. E nós não, nós já estamos na época digital. Era isso aí, galera. Muito obrigado.